Olá, meu colega advogado, minha colega advogada, sejam bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. E o Brasil continua ainda nesse pandemônio por conta da pandemia. E a gente continua cada vez mais a trazer personalidades do mundo do direito, sobretudo num momento aqui do Rio de Janeiro muito especial, porque nós vamos ter um feriado prolongado, isso vai gerar muitas discussões, e a gente trouxe para bater um papo com vocês aqui o doutor Marcos Vinícius Cordeiro, ele que é diretor de comunicação da OAB do Rio de Janeiro, que é bem versado em direito do trabalho, nas instituições do direito do trabalho, da justiça do trabalho, e também o doutor João Batista Lousada Câmara, com 65 anos de advocacia trabalhista, com muita experiência, muita história, e vai compartilhar aqui com a gente alguns dos seus conhecimentos. Queria dar boa tarde, boa noite, bom dia, porque nosso programa fica no ar nas plataformas em vários horários, mas eu queria começar aqui com o doutor João Câmara. Doutor, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite conosco, é uma honra tê-lo aqui conosco, e o senhor já viu muitas coisas ao longo desses anos de militância na Justiça do Trabalho em relação ao direito do trabalho. E agora, especificamente, a gente está vivendo uma situação muito atípica. Eu começo por uma questão mais geral. O senhor acha que todas essas situações elas vão criar muitos conflitos trabalhistas ou o diálogo entre patrão e empregado, muitas das negociações, muitos dos contatos que estão acontecendo agora no meio dessa situação atípica vão atenuar eventuais demandas? Indiscutivelmente, o momento determina não pressupor, mas ter a certeza de que os conflitos serão inúmeros. Quando o doutor Marcos Vinícius me convidou para esse pequeno debate hoje, nós estávamos nos defrontando com a publicação na madrugada da lei estadual que determinou a tal criação de 3 feriados e antecipação de outros 2, gerando 10 feriados, chamados de 10 feriados, mas 10 dias contínuos sem trabalho. Passei todo o dia de hoje somente respondendo a consultas de clientes sobre as mais diversas e complexas situações relativamente aos feriados. Existe um site de juízes trabalhistas que tem o nome de Bate-Papo Trabalhista, alguma coisa assim, que hoje pela manhã eles não chegavam a qualquer conclusão. Daí porque tudo é um indicativo que cada vez em maior número, vão surgir demandas trabalhistas, principalmente no momento mundial de precarização da mão de obra. Isso é inevitável. Acrescido da permanente e cada vez mais progressiva insegurança jurídica que assola o nosso Brasil. Isso é um comentário inicial, antes de entrar no varejo. Tá bom, tá bom. Doutor Marcos Vinícius, é possível a OAB ajudar de alguma maneira para que a gente não tenha essa previsão do doutor João Câmara se confirmando? É possível se usar alguma ferramenta ou nós estamos diante de uma situação imponderável e não existem soluções ponderáveis na época do momento imponderável? Olá, Júnior. Muito feliz sempre de estar nesse programa que eu procuro ajudar a construir, a ter essa permanência que está tendo aqui no ar, ainda mais agora, hoje, com a presença do Dr. João Batista Câmara. Eu vim aqui até para aprender, né? Porque eu quero ouvir o Dr. Lousada, certamente vai ter muito a nos ensinar sobre o que está acontecendo. O que é fato, eu só chamo a atenção para isso, é que há um esforço do município, mais, no meu entender, do que do Estado, para que as pessoas fiquem em casa. A ideia é essa. Esse é o pano de fundo, né, sobre o qual está se estendendo aí essa discussão jurídica. Então, quanto menos pessoas circularem, melhor para que
não para solucionar a questão da pandemia, mas para que ganhe fôlego, né, os serviços de saúde ganhem fôlego para poder dar atendimento aos que estão vindo por aí, e as perspectivas são tenebrosas, infelizmente. Então, eu creio que a OAB pode fazer este debate, eu dei também uma contribuição, eu dei uma entrevista para o Bom Dia Rio, outros colegas da área trabalhista estão também sendo procurados para esclarecer, mas sabendo que, por hora, há mais dúvidas do que soluções. Sabemos que lá na frente muita questão vai ser controvertida sobre a interpretação que 2 textos, basicamente, estão ensejando: a lei estadual, como o doutor João Batista falou, e o decreto municipal, sabendo-se ainda mais que a regra mais rígida é a que vai prevalecer conforme está na própria lei, né, que foi aprovada nesta madrugada, como o doutor João Batista, Lousa da Câmara, observou. Doutor João Batista, a gente, diante desse feriado, uma pergunta que muita gente se faz: empregadores e empregados. Tem que se pagar em dobro? O empregado ele tem que receber em dobro por ser um feriado que está sendo colocado de forma atemporal, vamos dizer assim? Vamos primeiro colocar para confundir, usando sempre o princípio do velho jurista Chacrinha. Eu vim para confundir e não para explicar. O projeto de lei do governador tinha 2 artigos. Criava 3 feriados, de cabeça 26, 31 e 1º de abril, e antecipava 2, Tiradentes e Consciência Negra, 29 e 30 de abril. Só que tem que as emendas dentro da ALERJ, da Assembleia Estadual, introduziram que esses 2 dispositivos não atraíam nem tinham como destinatários os empregados das atividades essenciais. A partir daí, começa o primeiro imbróglio. Quais são as atividades essenciais? O decreto municipal, porque, veja bem, o Supremo Tribunal Federal, em abril, julgou e reconheceu a competência concorrente, que até hoje é explorado pelo presidente da República sob o pretexto que não pode fazer nada contra a pandemia, porque isso cabe a governadores e prefeitos, o que não é verdade, porque é um princípio constitucional. Dentro da competência concorrente, estados e municípios poderiam legislar sobre o mesmo propósito, e agora ficou nesta lei estadual que as normas mais restritivas entre a lei estadual e o decreto municipal são as que vão prevalecer. Só que tem que, lavando as mãos, o prefeito colocou como atividades essenciais, vou ler o dispositivo, todas aquelas atividades que não admitam paralisação. A partir daí é um critério subjetivo, você não sabe, cai tudo dentro do balaio, você não sabe, ele vai se estender. Hoje recebi a consulta fantástica, doméstica. É essencial? Eu disse, eu não sei. Genericamente, não, porque o outro tem que fazer a comida e a limpeza da casa. Mas a cuidadora será essencial? Porque ela está exatamente cuidando, mas não está prevista. Ela não é unidade de saúde. Então, hoje já se discute, inclusive, como ser exatamente, exclusivamente da União, qualquer disposição sobre direito do trabalho, se algumas das disposições da lei estadual e do decreto municipal são inconstitucionais. Então, isso nos leva a um túnel que a gente não vê o fim dele. Nós não sabemos aonde chegar, tantas são as particularidades que vão surgir. Sim. Por exemplo, uma empresa, uma indústria grande,
tem uma empresa terceirizada de limpeza, que não foi inserida como atividade essencial. Então, essa empresa industrial tem que abrir mão ou vai reembolsar a empresa prestadora de serviço em dobro. O certo é que aqueles empregados destinatários da norma municipal, estadual, combinadas, farão jus ao pagamento em dobro, trabalhando. E os empregados de atividades essenciais, para eles o calendário é o anterior, no qual Tiradentes é 21 de abril, Consciência Negra é 23 de abril, e não há novos feriados de 26, 29, é isso? É 26, 29 e 1º de abril. Sim. Eu queria devolver a palavra para o doutor Marcos Vinícius, mas eu queria aproveitar a sua presença aqui, porque, enfim, são muitos anos de experiência. E eu gostaria de ter uma ideia com o senhor. Acho que os advogados e advogadas que estão nos assistindo agora também gostariam de ter essa percepção. O princípio da boa-fé, ele vai funcionar para que o juiz decida, diante de tantas situações atípicas, quem é que, de fato, teve um direito subtraído, quem é que, de fato, usurpou de um direito, se teve algum empregado que exagerou, algum patrão que se aproveitou dessa situação, porque, ao que me parece, as audiências onde o juiz fique cara a cara, mesmo que virtualmente com o reclamante e com o reclamado, parece que isso vai funcionar como uma ferramenta fundamental na resolução desses conflitos. Eu gostaria de saber a opinião do senhor. A minha opinião é o seguinte: conhecendo o judiciário, não se deve nunca generalizar, mas vão surgir decisões, porque, por exemplo, hoje a cidade do Rio de Janeiro tem 82 varas de trabalho. Considerando juízes em exercício, só os 82, nós temos nas diversas varas diversas normas processuais da CLT diferentes e vários códigos de processo civil. Então, cada cabeça é um pronunciamento, é uma manifestação. Eu digo sempre para os jovens advogados que o mais difícil atual da profissão para o advogado é explicar ao cliente o resultado do processo, porque nós nunca podemos prever, porque de pouca valia tem, num grande número de casos, súmulas, precedentes, orientações jurisprudenciais, jurisprudência sedimentada, legislação, etc. Sou pessimista nesse ponto. Olha, meu colega advogado, minha colega advogada, vejam como é precioso a gente estar aqui nesse debate aqui, porque essa é a importância da gente estar aqui discutindo essas questões diante de tantas incertezas. E eu queria até agradecer ao doutor Marcos Vinícius, que ele é um idealizador desse nosso espaço aqui, espaço democrático, e transferir para ele uma questão. Doutor Marcos Vinícius, será que o TST ele vai ter que começar a criar jurisprudência, começar a sumular uma série de conflitos, uma série de situações, para que essas situações todas que nós estamos debatendo aqui, elas tenham soluções mais rápidas? Ou isso vai ter que ser também a elaboração de muito debate? Essa estrada aí é longa, a gente tem muita coisa a construir pela frente. Olha só, Júnior, eu acho que, pela experiência, as questões seguem um caminho aí, como o doutor Câmara falou, que levam a um afunilamento, né, para que se tenha uma decisão mais homogênea. Então, eu creio que, como nós estamos só começando em relação a isso, já tivemos ano passado, né, as primeiras normatizações em relação à pandemia, agora novas normas, sobretudo por conta da situação do país. Não é porque a pandemia foi né, para um outro caminho inesperado. Não, ela foi para um caminho esperado, os cientistas já previam, e não foi combatida da maneira correta.
Então, nós tivemos que adotar novamente medidas e radicalizar outras. E nessa área trabalhista há sempre discussão. No ano passado, tivemos uma experiência que foi mais ou menos razoável, houve certo entendimento, certo? Mas agora surgiu, eu costumo dizer, né, é uma frase que eu ouvi, me disseram uma certa vez que seria do Glauber Rocha, pode ser com aquela cabeça genial dele. No Brasil, a lei dá e o parágrafo tira. Então, nós temos aqui a seguinte situação. Temos a lei, o doutor Câmara viu, aí leu, que diz que vão ser feriados dias tais, excetua da lei os trabalhadores essenciais, e lá num parágrafo de um artigo diz que e também aos trabalhadores em atividade remota. Aí vem a discussão. Trabalhador em atividade remota é a mesma coisa que home office? Não é. Trabalhador em atividade remota é uma espécie. Home office seria um gênero dessa espécie, um dos gêneros. A atividade remota você pode trabalhar em qualquer lugar. Pode trabalhar na praia, na cafeteria, pode trabalhar na China, na Lua. O home office é na sua casa. Você só deslocou geograficamente aquela atividade que normalmente você faz. Então, pode-se discutir, pode-se ter essa leitura que o home office também vai fazer jus ao feriado, sim. Então, terá que compensar o trabalho que for prestado naquele dia ou vai ter que receber em dobro. É uma discussão possível. Então, eu acho que não vamos ter uma rapidez na normatização sumular em relação a esses casos, não. Sim. Doutor João Câmara, é impossível a gente falar em direito do trabalho, um direito tão social, né, sem a gente cuidar de alguns aspectos políticos. Nós vimos ontem que o presidente da República se reuniu com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, para começarem agora a enfrentar a pandemia. Se isso tivesse sido feito lá atrás, um ano atrás, tivesse se criado um comitê, inclusive um comitê interdisciplinar ou multidisciplinar, inclusive para regular situações voltadas ao direito do trabalho, a gente não poderia estar nesse momento agora com algumas bases mais sólidas? Qual a visão que o senhor tem? Primeiramente, eu vou fazer uma homenagem a você, que você, como entrevistador, é um homem muito educado. Você falou com o presidente da República ontem numa reunião, eu diria numa pagelança, e com propósito de marketing pessoal para sua própria salvação política eleitoral, resolveu estabelecer um comitê de saúde, no qual o presidente do Senado é o coordenador dos governadores. Isso é inversão completa do Brasil, do sistema hierárquico do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Então, é difícil acreditar nisso. Segunda coisa, só um minuto, se me permite, o presidente chamar aquela reunião ontem e ser incluído nesse esforço de solução é como se chamasse Nero para ajudar a apagar o incêndio de Roma. Ele é o responsável por essa situação. Mas vou concluir dizendo o seguinte: os países mais adiantados, nos países mais adiantados, a legislação se faz e se redige com um respaldo de técnicos, advogados, juristas, pessoas acostumadas com direito comparativo, etc. No Brasil, qualquer vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, executivo, propõe as maiores barbaridades com redações impróprias, para não dizer com erros de grafia, erros de fundamento, disposições, etc. Então, você não espera nada de que venha alguma legislação que possa chegar a algum lugar. Tem agora uma tal convite, não sei o quê, do general ministro, chefe da Casa Civil, sobre normas trabalhistas, que pôs como tipo de audiência pública para modificar a CLT como nova reforma trabalhista. Então, você não pode acreditar
que venha alguma coisa séria. Eu, quando conselheiro da Ordem dos Advogados, que fui por algumas vezes, até algumas vezes na época militar, como substituto de conselheiro federal, quando governos não deixavam os conselheiros do Estado virem ao Rio de Janeiro, que era a sede do Conselho Federal, quando em algum assunto se constituía comissão, eu dizia, estou fora. Comissão não chega a lugar nenhum. Designa um conselheiro para ser o redator, depois ele apresenta, debate e tal. Eu não quero participar de comissão. Então, eu só queria que tivesse técnicos para poder ajudar a legislação. No decreto municipal se colocam atividades que se confrontam, que não se atraem, que não se coadunam, que não se compatibilizam. Vem a lei estadual, sofre emendas, e as emendas são feitas por curiosos que foram eleitos representantes do povo, e que, na verdade, são representantes, muitas vezes, de currais eleitorais. Então, eu não quero entrar pelo terreno político, mas no Senado, hoje, 1/3 é de suplentes de senadores, que a gente nem sabe quem são as pessoas. Geralmente são os parentes dos senadores ou os financiadores das campanhas dos titulares. Então, eu não sou cético, sou sempre esperançoso, estou confinado, em pleno exercício profissional, em pleníssimo, sustentando ainda no tribunal, fazendo uma audiência de 6 meses, respondendo intensamente à consulta dos clientes, mas tenho que esperar pouco na quadra atual do Brasil. Sim. Doutor Marcos Vinícius, a pandemia ela atingiu duramente a advocacia, né? Nós perdemos muitos colegas do Brasil inteiro, muitos estão com muitas dificuldades. O que a gente pode fazer enquanto sociedade civil? Eu vi que ontem o Conselho Federal da OAB ingressou com um pedido junto ao Procurador-Geral da República para que o presidente responda por crimes. São situações também que a gente deve acompanhar com muito afinco, com muita energia. É necessário o presidente ser pressionado o tempo todo para que, pelo menos na questão da saúde, a gente tenha um horizonte melhor? Olha, Júlio, está inserida nessa questão, sim, isso que você me pergunta. A advocacia perdeu muitas valorosas vidas, né, no combate. Perdeu o combate para a Covid, e até registro aqui, e faço uma homenagem aqui, e certamente o doutor Câmara pode falar bem melhor, a José da Fonseca Martins. É um advogado antigo, um advogado bem situado, bem conceituado, queridíssimo na Justiça do Trabalho, que nos deixou esta semana, e no dia seguinte a esposa dele, os dois, de Covid. Então, é muito triste isso que nós estamos vivendo. E a OAB, eu acho que ela tem uma linha de conduta nessas questões que é bem retilínea e é histórica, né? Desde as grandes lutas, particularmente assim, num passado mais recente, pela anistia, pelo restabelecimento das liberdades democráticas, pelo retorno da democracia, pela Constituinte, né? E isso sendo visto como uma voz da sociedade. E está se fazendo presente agora. O nosso presidente Felipe Santa Cruz, ele puxou essa questão, tem sido bravo no enfrentamento desse governo, que é um outsider, diziam é outsider da política, não, ele é outsider da democracia. Ele é outsider dos bons costumes, ele é outsider, né, da civilização, do processo civilizatório. Então, acho que o papel da ordem é esse. Estamos aqui discutindo uma questão específica que diz respeito à advocacia, e até eu gostaria que o doutor Câmara até me esclarecesse mesmo, porque na lei, né, a advocacia, o serviço de advocacia, é permitido funcionar, mas, pelo que eu entendi, não está arrolado como sendo atividade essencial, né? Então, nós estamos discutindo essa questão aqui específica, corporativa, mas temos também um pé, né, nessas duas canoas. Na outra canoa, que é a questão da cidadania,
do funcionamento da sociedade, do Estado de Direito Democrático, da preservação da incolumidade do Estado de Direito Democrático, que, infelizmente, está muito, né, em frangalhos, em razão do que foi feito em 2 anos. Mas nós somos fortes, nós somos otimistas e vamos vencer. Venceremos. Doutor João. É inevitável que qualquer conversa nossa escape do aspecto técnico e caia no aspecto político pelo momento que nós vivemos. Então, às vezes, a gente buscou-se discutir a legislação atual e municipal sobre os feriados e nós já estamos indo longe. Então, eu vou concluir. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou um otimista por natureza, sou apenas cético, é diferente de ser pessimista. E vou contar só um episódio a você que me aconteceu talvez uns 25, 30 anos. Um então ministro do Supremo, meu companheiro, homem de minha idade hoje, companheiro de lutas estudantis, voltava da Alemanha, na época, estou te falando de 25, 30 anos, de um congresso de ministros da Suprema Corte na Alemanha. E quando ele, no congresso, comunicou que o Supremo Tribunal Federal, na época, tinha apreciado 2 ou 3 centenas de arguições de inconstitucionalidade, viram-no como um ET, porque na Alemanha só tinha havido uma nos últimos 15 ou 20 anos. Porque quando um prefeito, governador, presidente da República assinava uma norma inconstitucional, portanto, sem os exames dos pressupostos da constitucionalidade, isso era ato contínuo para o impedimento dessa autoridade. Então, ele foi visto já como um ET, um homem de outro planeta. Era o Brasil de 30 anos atrás. Hoje, a estatística do Supremo diz que cada um dos 11 ministros, tirando 2 que não recebem tantas distribuições, julga 2, 3 mil processos por ano. Isso é uma alucinação. Ninguém tem cabeça para isso. Eu respondi meia dúzia de consultas sobre feriado, fiquei cansado, porque cada um tinha uma particularidade. Não é possível julgamento em massas. Então, cada vez mais, a falta da estrutura, onde numa cidade como a nossa, nós temos escolas e hospitais federais, estaduais e municipais, o Estádio Municipal do Maracanã é estadual, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro é estadual. Então, não há sequer uma nominação correta. Nós não nos organizamos como país e não chegamos a lugar nenhum. Nos cabe sempre, cada um na sua ocasião, na sua vida, lutar, debater e contribuir. Doutor João, muito obrigado. Pegar agora, passar para o Marcos Vinícius, doutor Marcos Vinícius. Nós estamos agora com uma situação onde muitas pessoas estão aventando a possibilidade de ser decretada ou se dar férias para funcionários no meio desses feriados. Isso é possível? Olha, não é possível, né, mais, porque as férias não podem ser dadas com 2 dias de antecedência de um feriado. Pelo menos essa é a visão que eu tenho, que está na lei. Férias coletivas também têm previsões, né, para serem concedidas que também contam tempo anterior, se não me engano, 15 dias. A questão é a seguinte: feriados estão sendo antecipados. Feriado trabalhado é feriado pago ou compensado. Outras particularidades vão surgir em termos de discussão. Todo dia eu tenho sido buscado, doutor Câmara também, para esclarecer por que novas dúvidas surgem. Até essa, se a advocacia está arrolada como essencial ou não, porque ela não está no item, no anexo do decreto que fala das atividades essenciais. Então, são várias questões que têm surgido. Eu acho que os nossos telespectadores têm que acompanhar o site da Ordem, acompanhar
o que está saindo da mídia e, sobretudo, saber qual é a posição da advocacia trabalhista pelas suas entidades. Uhum. Tá bom, gente, olha, o nosso programa de hoje foi um pontapé inicial. A gente teve essa honra de ter aqui o Dr. João Câmara conosco, o Dr. Marcos Vinícius. A gente espera que vocês interajam conosco, entrem no portal da OAB, vejam os nossos programas no YouTube, mande suas críticas, suas sugestões de pauta, inclusive, porque a gente tem muita coisa a discutir. Agradeço mais uma vez o Dr. Marcos Vinícius Cordeiro, ele que é diretor de comunicação aqui da nossa OAB do Rio de Janeiro, e o Dr. João Batista Lousada Câmara, um colega que a gente diz com muito orgulho ser nosso colega, com 65 anos de militância na Justiça do Trabalho. Gente, muito obrigado a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Até logo, gente. Obrigado.